O Bhaktisiddhanta Sindhu, ele descreve os 3 estágios da devoção, né? Ou seja, o Sadhana Bhakti, né, que ele está falando, Sadhana Bhakti, que é essa prática, a prática regular, onde nós conseguimos destruir todo o nosso sofrimento, Kleshagni, Kleshagni Subhada. Subhada significa que você consegue eliminar as misérias e você consegue também alcançar a auspiciosidade. Tudo que é auspicioso vai aparecer na vida de um devoto, né? Shubhada. Então, essa é a fase Sadhanabhakti, a fase uma fase muito importante. Se você não pode pular a fase do Sadhanabhakti, porque sem o Sadhanabhakti você não vai entrar no Bhava Bhakti. Então, Bhava Bhakti, quando a gente entra no Bhava Bhakti, a liberação para a gente se torna algo insignificante. Ou seja, e a gente vê isso, né? No início você queria se libertar, você queria deixar. Como a gente fala, é um passo. Você dá um passo atrás, assim, quando você olha o mundo, né? Você olha as mazelas do mundo, você acha que isso não é para você. Isso é muito bom. Nirvinasya, Viraktasya, Purusha Shukta, Vedinaha. Você olha isso e fala assim: não, não quero isso. E aí você começa a praticar, praticar. Mas quando você pratica, 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 essa sensação, porque as misérias elas sempre vão existir. Não tem como você, agora você praticou e já não vai ter mais adhyatmika, de bhautica, de dhaivika. Não, essa a influência dessas misérias, né, causadas pela mente, causadas pelo nosso corpo, as misérias que são causadas pelas outras entidades vivas e misérias causadas pelos agentes da natureza, elas sempre vão existir, independente se você vai praticar ou não. Mas só que o jeito que você lida com isso é que se transforma. Então o devoto ele pode ficar doente, mas ele vai estar, pela sua prática, cada vez mais ele se conecta a Krishna, mesmo estando num estado de doença, né? Alguma coisa acontece, um terremoto, sei lá, inundações, e ele vê isso como de outra maneira, pela sua própria prática, não é uma questão só de teoria, né? Mas quando ele chega em Bhava Bhakti, aí Moksha Laguta Kriti, Moksha Laguta Kriti, ou seja, ele não quer nem, ele não pensa em liberação. Porque, como eu digo, no início você tem esse sentimento, assim, vamos liberar, eu não quero mais saber desse mundo material. E depois a gente acaba é, praticando, praticando, e aí depois estar no inferno, estar no céu, para o devoto é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma, né? Na realidade isso é muito difícil. Sudurlabha é algo bem difícil de você conseguir. Ou seja, a etapa de Bhava Bhakti é uma coisa bem, bem complicada. Por quê? Porque você precisa. Bhava Bhakti se explica o quê? Que é como são os raios, né, do prema, ou seja, os raios do sol. Como a gente analisa que o sol é como se fosse o prema, e os raios desse sol, isso é o bhava. Então o bhava começa a surgir e depois vem o prema, né? E aí, a outra fase é o Prema Bhakti, onde você realmente desenvolve essa felicidade, né? Sandrananda Visheshatma. Isso é a felicidade que você vai. É que realmente você já não consegue mais. A felicidade se instalou na sua vida, realmente, e porque você está em prema, você alcançou a meta última. Ou seja, se no momento antes de chegar a prema, né, antes a porta do prema seria Brahma Bhuta Prashanatma Nashochati Nakantishati Samahasarva Bhuteshu Mabhaktin Labate Param. Então, essa é a visão assim de um Atmarama. O Atmarama, ele, apesar dele não, ele mesmo pode não praticar o Bhakti, mas ele está muito elevado em termos de consciência. Quando a gente pega, por exemplo, Shukadeva Goswami, por exemplo, ele nasceu,
ficou 16 anos no ventre da sua mãe. E quando ele nasce, ele sai correndo para a floresta. Ele não queria saber nada com o mundo material. Não queria ter um envolvimento com o mundo material. Claro, ele tem um nascimento assim, bem diferente, né, Shukadeva Goswami, né, que é uma pessoa comum. Né? É uma pessoa que teve ele teve um nascimento diferente, e esse nascimento possibilitou ele o quê? A não querer estar envolvido com o mundo material. Ou seja, ele nem queria nascer, e quando ele nasce, sai correndo, não quer ter nenhuma relação com o mundo material. Isso é um Atmarama. Então ele não fazia distinções entre homem e mulher, ele era uma pessoa assim, muito desapegada de tudo. Mas, quando ele escutou os versos chamados Bhagavatam, mandados pelo seu pai, né, Vyasadeva, a Shukadeva Goswami, ele retorna, porque realmente o Bhagavatam atraiu o coração dele, a mente dele. Né? Então, a gente entende o quê? A gente entende que o Bhakti tem essa progressão, e nós vamos passar por isso, fatalmente nós vamos entrar nessa fase de Anartha Nivriti. Anartha Nivriti é uma fase demorada, uma fase que você vai estar tirando tudo aquilo que é desnecessário da sua vida, tudo aquilo que realmente que atrasa, né, o seu propósito, porque são coisas que você não deveria ter, que você tem. E não tem jeito de você falar, não quero mais, não tem como. Você pode até pensar isso, mas aos poucos você vai eliminando os anartas, tudo aquilo que realmente não é necessário para você avançar espiritualmente. Então, esse progresso na vida espiritual, ou seja, que a vida espiritual é progressiva e por isso Rupa Goswami ele falou Utsaha Nishchaya Dharata Tat Karma Pravartana. O que ele fala é que você precisa praticar com determinação e paciência. Você tem que ter paciência para realmente colher o fruto das suas atividades, ou seja, da sua prática mesmo. Uma hora vai acontecer. Mas às vezes a gente pensa assim, não, mas está demorando muito. E a gente via aí, por exemplo, tem seu Samaraj, né? Ele sempre, muitas vezes ele falou, quando um devoto dizia para ele assim, não, mas nossa, a gente não sente nada, a gente tá muito ruim, a vida espiritual tá difícil, eles reclamavam, lamentavam das dificuldades, que a gente não está avançando, essa era comum, né? A gente está praticando, a gente não avança, e aí seu Samaraj ele falou, olha, lembra que vocês lembram que agora você está na vida humana. E vida humana significa um avanço tremendo, porque são 8.400.000 espécies, formas de vida. E 8.400.000. 400.000 são seres humanos. Então, só de você estar na forma humana e de você estar praticando e de você estar seguindo o Sanatana Dharma, então isso significa que você realmente está avançando muito. Então ele tinha uma visão. Então, por exemplo, se uma pessoa se ela era dentro do Varnashram, o Varnashram, esse sistema sócio-religioso hindu, existe o Varna, né? Varna e Ashram. Ou seja, o Varna significa mais aquilo que como você aquilo que você herda, são as suas características, né? Psicofísicas, a gente pode dizer assim. Hoje em dia não existe mais o Varnashram, a gente entende disso, né? Mas naquela época o Varnashram ainda existia como uma sustentação para a sociedade védica. Então o Kshatriya era o quê? O Kshatriya eles eram guerreiros, administradores, né? E eles tinham muita coragem, muita sentido de proteção, de proteger aos oprimidos, proteger as pessoas que são mais fracas. Essa era a ideia de um Kshatriya. Ele fazia justiça. Isso era um Kshatriya. E Dronacharya, ele era um Kshatriya. Assim. Ele era um Kshatriya, mas ele atuou como um Kshatriya, só que ele era um Brahman. Então, quando a gente analisa a cultura védica, você vai ver o quê? Que um Kshatriya, um Brahmana, ele pode atuar como um Kshatriya, não tem problema. Isso é permitido que um Brahmana atue como um Kshatriya
ou como um Vaishya, ou seja, ele pode ser um guerreiro administrador, um Brahmana. Se a gente entende que o Brahmana ele é o mais elevado em termos de, sei lá, de escala, assim, de qualidades. Porque, claro, o Brahmana, o Krishna fala que o Brahma, ele come pela boca dos Brahmanas. O Brahmana, de certa maneira, ele é mais... Ele tem aí, o Krishna tá muito feliz, ele tá muito assim, né? Aí, ligado com os Brahmanas, de certa maneira. Quando descreve, né, a forma universal, o Krishna vai falar que os Brahmanas são a sua cabeça, ou seja, os Kshatras são os seus braços, né? Assim, os Vaishyas são o seu estômago, né? O seu ventre, e os Shudras são as pernas. Então, na verdade, o corpo precisa de tudo, né? Por exemplo, agora eu não quero as pernas. Peraí, aí fica difícil, você vai ter muita dificuldade. Eu não quero os braços também, você vai ter dificuldade. Então, porque os Vaishyas são aqueles que fazem o comércio, protegem as vacas. Essa era a ideia nesse momento. E quando o Dronacharya, como ele era um Brahmana, ele não se preocupava muito com a manutenção da sua vida. Assim, claro, o Brahmana é assim, o Brahma. O Brahma ele é muito assim, desapegado em relação assim, a Lakshmi, em relação a ter riquezas, a proteção. O Brahma não se preocupa muito. Tanto é que na história, Dronacharya, ou seja, o grande problema foi, por quê? Porque Dronacharya, eles tinham um filho que chamava Ashvatthama, e Ashvatthama, ele não sabia o que era leite. Imagina. Ele estava lá na escola, lá, sei lá onde ele estava, e ele escutou falar sobre leite, aí ele chegou pro pai dele e falou: pai, o que é leite? Imagina, na casa não tinha leite, ele nunca tinha tomado leite. Assim, é uma coisa que não dá para conceber isso na cultura védica. Eles eram bem pobres assim mesmo. Dronacharya se lembrou, né, que ele tinha estudado com Drupada, e Drupada era muito especial. Eles tiveram uma amizade muito assim, íntima. E Drupada, ele acabou prometendo a Dronacharya, falou assim: "Ó, a gente é amigo pro resto da vida. O que acontecer, não importa, a nossa amizade vai seguir junto." E agora Drupada já era um rei, né? Dronacharya um brahmana pobre, assim. Então ele vai lá e ele vai tentar, né, re- como restabelecer essa amizade. Ele chegou e falou: "Ó, Drupada, como tá? Eu sou Dronacharya, lembra de mim? Você falou você prometeu que a gente ia ser amigo para sempre." Aí Drupada, que era um rei, já estava orgulhoso, um kshatriya, ele falou assim: "Não, a gente não vai ser amigo para somente duas pessoas do mesmo nível podem ser amigos. Agora eu sou um rei, você é um brahmana pobre, então não dá para ser amigo de você." Isso aí, Dronacharya chegou e foi lá, e ele ficou assim, e aí ele se aproximou de Bhargava, que é Parashurama, e foi lá e pediu para ser treinado por ele. E Parashurama, ele tinha muito apreço aos brahmanos, detestava os kshatris, assim, detestava os guerreiros, né? E ele falou: então eu vou te ensinar isso. Ensinou todos os astros, assim, Dronacharya ficou muito poderoso. Porque ele era um brahma, agora ele era um brahmana que agora sabia lidar com os astras. Os astras eram como mini bombas atômicas, assim, que ele podia invocar um astra, e esse astra podia fazer assim, causar um dano terrível, assim, numa batalha, porque era como uma bomba atômica, imagina. Você pensa em bomba atômica, que poucos países têm bomba atômica, né? Nem todo mundo tem, ainda bem, né? Mas é no sentido que é uma coisa que causa muita destruição. O Astra é isso. Só que era como mantras mágicos. Ele cantava um mantra, ele aprendia um Astra, ele cantava um mantra, invocava o Astra, jogava uma flecha, aquela coisa, pum, de repente começava a chover muito, ou fazia ou vinha o fogo, ou todo mundo ficava dormindo, né? Tinha um Astra que jogava, pum, todo mundo dormia. Eu jogava um Astra que todo mundo ficava assim como todo mundo se sentia muito frio. Isso era uma coisa assim muito muito poderosa. Ele aprendeu isso. E até aí ele foi ter instruções com perdão, ele foi e se aproximou dos Pandavas, assim, na verdade, dos Pandavas e dos Kurus, assim, nesse momento eles conviviam juntos, assim, havia, né, eles eram, e Bhishma que era o avô,
ele queria, ele estava querendo assim como um acharya, uma pessoa que pudesse ensiná-los, né? E eles, quando o Dronacharya chegou, eles estavam brincando com uma bola, uma coisa assim, jogando bola, e a bola caiu num poço. Quando a bola cai num poço, Dronacharya, eles querem pegar a bola, os garotos querem pegar a bola, Arjuna, tudo pequenininho, Arjuna, Bhima, o Yudhishthira, aí tava Duryodhana, tudo pequenininho, e eles queriam pegar a bola, e nesse momento não estava difícil pegar a bola, e Dronacharya chegou. Aí ele viu a situação e falou, não, peraí. Então ele pegou um aro, assim, um aro, jogou o aro, assim, o aro caiu assim na bola. Aí ele jogou uma flecha no aro, aí jogou outra flecha na ponta da flecha, e jogou outra flecha na ponta da flecha e fez uma corda com flechas. Imagina. Aí ele puxou a bola. Aí todo mundo ficou, ó. Aí eles foram lá e pediram, e aí falaram, não, não, e aí falaram para Bhishma mandou chamar Dronacharya, ele já era muito famoso. Aí Dronacharya aí falou, eu quero que você instrua os meus pupilos, né, os meus netos. E ele fez isso. E aí, quando eles terminaram a sua, sei lá, o colégio lá, militar, Donatello falou: agora eu quero um Dakshini, que era uma. Dakshina é uma doação que você dá para o guru, em forma de agradecimento. Aí Donatello foi lá e pediu o Dakshina que ele queria é que eles capturassem Drupada, que era. Então eles foram lá tentar capturar o Drupada, mas ninguém conseguiu. O Drupada era muito poderoso, eles foram derrotados. Aí a Arjuna foi e a Arjuna conseguiu. A Arjuna, Bhima, eles conseguiram capturar Drupada e trouxeram Drupada amarrado assim. Imagina, humilhação. E aí nesse momento, Dronacharya, ele fala, e agora, Gurudev, o que você quer que ele faz? Mata ele, faz alguma coisa? Ele falou, não, não. Ele falou assim, libera ele. Aí liberou o Drupal. Falou assim, você falou que a gente só pode ser amigo se a gente tem o mesmo nível, assim, a mesma posição. Então tá, então eu vou pegar metade do seu reino para mim e você fica com a outra metade. Agora a gente pode ser amigo, tá bom? Foi o que ele fez. Só que ele perdoou, deixou ele, imagina, a metade. É um drona, ou seja, isso é um Brahmana. Um Brahmana. Só que Drupada, ele ficou com muita raiva, ele é um Kshatriya, de natureza muito Kshatriya. Aí ele quis vingar, então ele foi lá, começou a fazer austeridade, contratou uns brahmanas, uma coisa assim. Aí fez um sacrifício, esse sacrifício saiu uma pessoa que ia poder matar Dronacharya, na verdade. Imagina, então era uma coisa assim, tempos védicos, né? Onde você tinha uma natureza. Então, como o Dronacharya tinha uma natureza brahmínica, ele era um brahmana assim, de natureza, ainda que ele atuasse como um kshatriya, isso era possível, ele não abandonou esse aspecto de, de brahmana. Né? Agora, por exemplo, Janaka ele era um kshatriya, ou seja, porque ele era um rei, na verdade. Só que ele é considerado, imagina, ele é considerado um dos 12 Maharajanas, né? Janaka. Ele foi muito importante assim para realmente entregar na entrega do conhecimento védico. Então, por exemplo, ele foi o guru de quem, gente? Quem foi estudar com Janaka? Muito famoso essa história. Quem foi estudar com Janaka? A gente já falou isso várias vezes. Quem foi? Shukadeva Goswami. Ele estava falando de Shukadeva Goswami ele saiu do ventre. Então, quando ele sai do ventre correndo assim, ele não tem a possibilidade de ter um treinamento, né? Um treinamento. Ele não tem possibilidade de ter de fazer os sânskaras, na verdade. De ter, ele não fez nenhuma. Ele não, saiu e não aprendeu nada, essa foi a ideia. É isso que eu quero dizer. Então ele vai lá, e então, quando o Shukadeva Goswami, depois que ele volta, enfim, eu vou falar, agora eu vou estudar. Então ele foi estudar com o Janaka. Vai estudar com o Janaka. E aí ele fica para ele se aproximar de Janaka, tinham 7 portões. Imagina, ele era um rei, assim. Mas eles queriam, ele ia estudar com Janaka. E tinham 7 portões. E ele ficou parado, ele parou no portão por 7 dias. Então, quando os porteiros falaram, não, você tem que esperar.
Você quer estudar, você quer lá conversar com o Janaka? Tem que esperar aqui nesse portão. Ele ficou 7 dias. Depois iria para outro portão, ficava mais 7 dias. Depois ia para o outro portão, mais 7. Ele ficou assim, ficou 49 dias esperando para falar com o Janaka. Ele não desistiu, porque ele sabia que ele era muito poderoso. Assim, apesar de ele ser um guerreiro, ele é um Kshatriya, um rei. Ele pôde, ele tinha, ele estava atuando como um Brahmana, e é possível com um Kshatriya também atuar como um Brahmana, não tem nenhum problema, ou seja, desde que, porque na verdade temos que se explica, é que essa qualidade que você adquire, você já tem uma natureza, mas você vai adquirir qualidade de acordo com a sua prática. Claro, hoje em dia a gente não consegue mais, o Varnashra se perdeu, assim, em Kali Yuga, é tudo muito difícil. Mas por quê? Porque nós não temos qualificações, né? Nem para ser brahmanas, nem chátrias. Talvez vaixas a gente consiga ser, mas nem tanto. Mas então, pela falta de qualidades em Kali Yuga, a gente fica longe, né, desses conceitos. Mas Janaka ele acabou atuando muito como um brahmana, assim, e ele ensinou assim várias autoridades assim, dentro no conhecimento védico. Isso foi Janaka atuando como um brahmana, apesar de ser um kshatriya. Mas eles nunca perdem o quê? A natureza. Esse é o ponto. Por mais que você, por exemplo, o Destira era um sannyasi, não é verdade? Um sannyasi. Total. Mas ele era um chato, você vê que ele era um guerreiro, assim, ele era uma pessoa. Mas quando ele estava na floresta, estava feliz, desfrutando da floresta, comer raízes, ficar conversando com os brahmanas, e ficar dormindo no chão, com casca, se vestido com casca de árvore. Ele já não tá nem aí com toda essa afronta que havia recebido lá no jogo do dado, não tá nem aí, você desapegou. Já Bima, nossa, Bima aquela comida dava uma mandioquinha para Bima, imagina umas frutinhas, aí, uma manga, mas ele ficava assim, que raiva, ele queria matar os caras, ele queria beber o sangue de todo mundo, é isso que tinha feito. Isso era Bima, por quê? Porque esse era chatra, 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 e não tinha jeito, Bima não conseguia nem fazer cáries. Nem fazer cálice ele conseguia, porque o fogo digestivo que ele tinha era imenso. Ele era um gigante, um guerreiro. Então, ele não conseguia mesmo, né? Então, existe também aí espaço para você atuar assim, de acordo com as duas naturezas, como a gente está dando, como foi a pergunta, né? É, Dronacharya, que era um Brahmana que atuava como um Kshatriya, e também no caso do Janaka, que era um Kshatriya que atuava como Brahmana. Essa cerimônia que você está falando é um sânscrito que tem. Ou seja, já se faz hoje em dia. Né? Você bota lá o bago, a criancinha está lá, é na cerimônia dos grãos, né? Na Prashada. Então, você coloca o bebê lá, e o bebê ele vai assim e você fica estimulando ele. Para onde ele vai? Se ele vai para o Bhagavata, aí você bota uns grãos, bota um pouquinho de dinheiro, uma coisa assim. Né? E ele vai assim como andando, e aí é como algo que é simbólico na realidade, né? Porque isso não vai. Porque, por exemplo, aí o bebê vai lá e agarra o Bhagavata, né? Falar, acho que com, sei lá, com o Prabhupada Ocidente fizeram, alguma coisa assim, mas Prabhupada Ocidente é diferente, agarrou o Bhagavata, mas é diferente. Então, isso ainda existe, mas isso não vai determinar o Varna de uma pessoa, entende? Assim, não tem como. É o que eu digo, em Kali Yuga a gente perdeu essa possibilidade de atuar como Kshatriya e como Brahmana, não tem como. É Kali Yuga. Kali Yuga, essa era que a gente vive, é uma era assim, muito difícil e a gente perde essa capacidade. Mas essa cerimônia assim, é só uma coisa simbólica mesmo. Não determina, né, o Varna de uma pessoa. Não, isso podia, ou seja, por exemplo, geralmente, você tem lá, a esposa, filhas de Brahmanas iam casar com Brahmanas, isso era o melhor, Brahmanas com Brahmanas, né, e Kshatris casavam com Kshatris. Mas às vezes acontecia, e aí tem até os nomes, assim, a gente até estudou isso uma vez, mas eu esqueci os nomes, eu não gravei na realidade, né? Quando
alguém da família bramínica, a moça se casa com alguém da família de Kshatriya. E isso acontecia. Isso, assim, entre brahmanas e kshatriyas era possível. Já entre shudras e vaixas isso era um pouco mais difícil. Na verdade, esse sistema de castas, ou seja, o sistema o Varnashram, ele foi mantido assim, até de maneira muito artificial, né? Até hoje você tem alguns resquícios disso, ou seja, como pessoas que nascem na família bramínica, que acham e eles pensam que podem ser gurus, por quê? Porque o pai foi guru, o avô foi guru, então você vai ser guru. É como, por exemplo, eu fui médico, aí o meu filho, não quer dizer que ele vai ser médico, ele tem que estudar para ser médico. Esse foi o que Prabhupada e Srila Bhaktivinoda Thakur combateram tanto, né, para acabar com isso. E, de certa maneira, isso já vinha, né, como em um certo desuso, e hoje em dia a gente vê que não segue, mas ainda tem aí um ramo. Já, então vou falar sempre que já. Quando Krishna foi buscar seu pai, a vida de Radha foi com Krishna. Quando Krishna retornou à vida, Radha voltou de repente. Essa situação foi habilmente descrita pelos poetas. Quando Krishna voltou ao planeta de Varuna, a sábia afetuosa Purnamasi observou Radha vindo com Krishna. À noite, ela deu a conhecer o casal o desejo que havia do outro e expressou em palavras diante deles os sentimentos íntimos do outro. Bom, um desejo fixado em Radha. Ó Criador, se você me levar a outras pessoas sem servir a Cristo, então pelo menos me dê um método para que eu possa ser feliz, vendo a beleza do seu rosto, para que eu não sofra por causa da separação dele. O desejo fixado em Krishna. Eu libertei meu adorável Pai do planeta de Varuna e deixei todos felizes. Ó, por causa da tristeza por mim, Radha não murchou com a voz sufocada. O significado dessa afirmação é que ela estava definhando com seus gritos de dor. Purnamasi descreveu as emoções de Radha e Krishna, e as emoções de Krishna e Radha em particular, e o repreendeu particularmente. Ó Madhava, o que reside em seu coração, além de Anuraga? Isso lhe dará alegria, mas é certamente por causa disso que Radha dourada se tornou branca. Determinando que o corpo de Krishna havia tornado líquido por causa da afeição, ela então disse com uma risada: Ó Madhava, você é cheio de boas qualidades, e por isso atrai Radha de muito longe. Radha é cheio de afeição, com a qual, mesmo estando em sua casa, ela derrete o seu coração. Mudukanta disse: Quem é essa velha? Você disse anteriormente que não é possível que outras pessoas entrem em seus passatempos. Shningdakanta disse com um sorriso: Purnamasi, entre lá com vários vestidos. Desde então, Krishna começou a tocar músicas atraentes em sua flauta todos os dias à meia-noite. Isso não é mentira. As mulheres esperavam por isso. Ele ou alguém é o arqueiro que destrói seu Dharma com as flechas. Quando Krishna apareceu repentinamente como é, Spurti, em todos os lugares, enquanto ele estava em casa, enquanto dormia, batia o iogurte, estava entre as pessoas, ou estava na água ou na floresta, a dor de Radharani simplesmente aumentou por não tê-lo alcançado. Ela ficava deprimida por não ser capaz de vê-lo ou tocá-lo. Para concluir, ele disse: Orada, com membros jovens, você tem um amante, Kante, por cujo desejo você se tornou objeto supremo.
a palavra Kanti, Kanti significa. Então tá, então se um mapa astrológico poderia determinar a Varna de uma pessoa, pode, pode. Ou seja, mas é aquilo, né? Em Kali Yuga isso se perde, né? E, na realidade um bom astrólogo ele poderia assim, determinar a natureza da criança, né? Você vê, hoje em dia, isso ainda é presente na nossa sociedade. Não é uma coisa que. Eu falei que isso, ou seja, o sistema de Varna e Ashra, ele foi criado por Krishna mesmo. Krishna cria isso quando? Em Treta Yuga, né? Em Treta Yuga, porque quando se percebe, em Sat Yuga não existia Varnashram, não existia, todo mundo era Brahmana, todo mundo tinha uma conexão muito forte com a meditação, com a prática. Então, por mais que ele executasse algumas atividades, claro, executasse algumas atividades, sempre estavam conectados com a cultura brahmínica. Em Tetra Yuga, essas qualidades começam a serem deterioradas, e aí Krishna mesmo ele diz que eu criei esse sistema de Varna e de Ashra. Agora, por exemplo, quando você vê que sempre tinha na Gargamuni, Gargamuni veio, né? E ele veio fazer o mapa astrológico de Krishna. Ele foi mandado é, por Vasudeva, né? Que vai lá e fala, ó, tá na hora lá. Ele chegou lá, Nanda Maharaj estava ali, Gargamuni vai e faz toda, né? Mas, poxa vida, esse Krishna, ele é por ele ter nascido em Gokula Mahavan, né, em Vrindavan, e ele nasceu numa família de pastores de vacas, se for analisar assim. Então ele era um Vaishya, ou seja, ele era um Vaishya devido ao seu próprio contexto que ele estava atuando. Agora, então a gente vê que esses exemplos que se fazia o mapa astrológico, né, fazia lá o mapa astrológico, entretanto não havia uma questão de tanta preocupação para se determinar o Varna de uma criança se você nasceu numa família que já não tem como você falar aqui, né? É difícil. Isso não tem. Se você nasce numa família de Kshatriya, você vai ser um Kshatriya, não tem como. Mas, claro, havia às vezes algumas propensões, como eu falo. De Kshatriya para ser um Brahma, às vezes acontecia. Ou seja, a criança podia se atrair por esses aspectos, né? Então. E já em Kali Yuga é difícil isso, mais com agora como no contexto que a gente vê, por exemplo, um astrólogo ele pode fazer o mapa assim e saber se a pessoa tem uma propensão mais intelectual, né? Assim, isso a gente pode dizer que está puxando mais para Brahma, mas não é que é um Brahma, não vai ser um Brahma. Depende, sei lá, um professor sei lá, da USP, um cara que, sei lá, um cara lá, PhD, não sei do que. Você entende que ele tem mais propensão, é um nerd da vida aí, não sei. A propensão mais bramínica, é mais bramínica. E o mapa astral ele poderia realmente editar isso, de certa maneira, não tem nenhum problema. Agora, quando a gente pensa, e mesmo, por exemplo, uma pessoa que tem facilidade para negociar, fazer, né? Então isso é como um Vaishya, né? Uma pessoa que tem mais propensão a administrar, isso é um Kshatriya, que gosta, né, de realmente administrar coisas, administrar pessoas, um político. Seria como mais um Kshatriya. Só que como o Kali Yuga é tudo degradado, né, a gente entende que isso não tem muita importância também. Então, eu não sei, mas os astrólogos eles não ficam muito, hoje em dia, eles trazem as propensões, né, de cada um, tudo bem, ele pode até mostrar as propensões de cada pessoa, mas eles não estão assim muito preocupados com isso, porque justamente, claro, não tem tanto o contexto que a gente vive é muito diferente daquela época. E naquela época também, como não tinha tanta importância assim, saber. Geralmente as pessoas, os astrólogos, quando se fazia o mapa astral, estavam mais preocupados em direcionar eh,
as crianças assim para uma educação assim mais específica, e não Bhakti Pramod Piyush Maharaj. É, então aqui está falando justamente dessas qualidades, né, do mestre espiritual, mas passa o Bhakti Pramod Piyush Maharaj explicando isso, né? É que ele fala que ele está livre de todos os desejos, né? Aí isso é bom a gente entender. Ah, então o guru não tem desejos, nenhum desejo, não, ele tem desejos. Ele pode de repente gostar de comer manga, como o Prabhupada Siddhanta gostava de comer manga, ele adorava comer manga, até que comeu manga sem oferecer, fez um voto de nunca mais comer manga. Manga madura, né? Manga verde ele comia. Então, o guru, né, na verdade, quando a gente pensa assim, em desejos, a gente entende que é isso que Rupa Goswami explica, né? Vega, Manasaha, Kroda Vega, Diva Vega, Dharapashta Vega, Etam Vega, Jovishacheta, Dira, Sarvanatinam, Prithivim, Sasasya. Então é que você, se você tolera os impulsos, né? Os impulsos da fala, o impulso da língua, da mente, do estômago, dos genitais. E esses impulsos, quando a gente tolera esses impulsos, aí o Goswami explica, você está capacitado para ser guru. Não que você seja diksha, que você dê iniciações, não, não é isso, mas que você possa, você já pode instruir as pessoas. Então, porque na realidade um Siksha Guru ele está no mesmo nível de um Diksha Guru, em certo sentido. Não existe diferença assim, de importância, né? Como diz Cesar Maharaj, o melhor tipo de guru é o guru que mais te ajuda. E a gente precisa de muitos gurus. Esse é o ponto. Você achar que com um guru. É por isso que o guru é um plural, é uma palavra que é sempre é, referida como plural, né? Vande Gurum, assim, Krishnadas Kaviraj Goswami, ele está glorificando os gurus, no plural, em números, ou seja, em quantidade e em qualidade também. Então, o guru tem muitas qualidades, como o Guru Deva aqui está listando várias é, qualidades do guru, mas no sentido que o guru ele possui todo o conhecimento, por exemplo, mas ele possui esse conhecimento relacionado ao Siddhanta, mas ele tem a realização também, não é só o teu conhecimento. Ele tem o conhecimento, mas ele consegue aplicar isso na vida dele. Então, quando a gente pensa em termos de qualidades do guru, a gente vai também migrar um pouco pelas qualidades também do discípulo, né? Tashmat Gurum Prapadyeta Jignasu Shrayutama Shabde Pare Nijnatya Brahmanil Upashama Shrayam. Então, um verso muito citado pelos Goswamis, toda vez que eles queriam se referir ao guru. E ao discípulo também, porque esse verso ele trata, por exemplo, ele explica que o discípulo ele tem que estar com muito desejo de alcançar isso. Ou seja, o discípulo se aproxima do guru com um desejo assim absurdo, se entendendo que é a coisa mais elevada que existe. Então, e o guru, cara, o guru tem todo, ele está estabelecido na plataforma espiritual, ele é inabalável no sentido que ele não vai ser atraído pelas propensões dos desejos, ou seja, ele não vai, ele é guru, guru significa pesado. Você não consegue mover o guru dessa posição. E isso é guru. E por isso ele pode ensinar, ele ensina mais com o exemplo dele. Então, na realidade, quando a gente pensa em guru, a gente pensa em algo muito pesado, uma coisa que você não vai movê-lo por nada. Então, ele tem uma convicção e essa convicção inabalável, isso é guru, pesado. O discípulo está tentando também, porque na realidade a ideia é essa ideia que você tem que ser guru. Imagina, você tem que ser guru. E aí quando se diz na Kiba Vipra, Kiba Nyasi, Shudra Kenanoi, Ei Krishna Tataveta Seguru Roy,
Ou seja, como o Mahaprabhu falou, se você entende a ciência transcendental, você pode ser guru, independente se você é um brahmana, se você é um kshatriya, se você é um shudra, não tem, o varna perde aí o contexto, né? Então, por isso, o guru ele está sempre, sempre absorto na vida espiritual mesmo, né? Ou seja, e realmente ele não está querendo, ele não quer, ele não dá margem assim para ser arrastado pelas propensões sensuais, é o que o Gurudev está explicando isso. Essa é a característica de um guru. O guru ele não pode ele pode errar, claro, o erro faz parte até da própria natureza humana e do guru. O guru não deixa de ser humano, então ele pode errar no aspecto relativo, mas ele não pode errar no aspecto absoluto. Isso é que se explica. O guru nunca pode chegar, você vai ver o guru como errando em aspectos absolutos. Isso ele não erra. Ele erra até em aspectos relativos. Ele pode errar, não tem problema. Ou seja, algum problema tem, mas em aspecto relativo você entende que o guru erra, mas em aspecto absoluto nunca. E o discípulo, o que que ele faz? Ele realmente ele se inspira nisso. Então, por isso que se diz que o guru é como uma inspiração, ou seja, como o farol, né, que está iluminando você no mar, é uma coisa assim, se diz. E que ele está te dando essa visão, essa visão. Você está recebendo uma visão transcendental, porque você não tem a visão transcendental. Esse é o ponto. Você não tem, ou seja, nós não temos essa visão transcendental. E por isso a gente precisa dessa guia, uma pessoa que vai na frente, te iluminando. É isso que a gente está. O mundo material é considerado como um oceano de misérias, né? Se você analisa o mundo material. É assim. E a gente precisa de iluminação. E por isso o Guru ele vem para entregar esse conhecimento divino, Divyajnana. Imagina, Divyajnana significa um conhecimento superior. Você vai ter esse conhecimento superior e esse conhecimento superior você vai poder começar a andar com mais facilidade no mundo material. Porque no mundo material é como se explica, é como mastigar o mastigado, né? As coisas que acontecem no mundo material, tudo bem, isso já aconteceu em outras oportunidades, com outras, enfim. É uma coisa que está se repetindo, se repetindo, se repetindo, e isso não vai nos levar à emancipação, porque, na verdade, o discípulo ele busca emancipação, é moksha. Moksha significa que você vai também pensar na liberação, né? Não somente em kama, em artha. Kama significa desfrute, e artha significa que você tem querer se proteger, possuir coisas. Você não pensa só nisso. Você pensa na liberação, sair do mundo material. E o guru esse aspecto na sua vida que te ajuda a sair do mundo material e te ajuda a estar conectado com a transcendência. Ele abre o seu caminho, né, com o conhecimento. Então, o conhecimento é muito importante. O Guru está te dando o conhecimento e está te dando a oportunidade de praticar também. Bom, se Krishna é Nirguna, por que ele aceita as maldições de Gandhari? É uma pergunta também que eu já me fiz. Porque realmente é como se você vê no final da batalha, a batalha de Kurukshetra acabou. Aí chegou um Brahma que chamava o Tanka, uma coisa assim, acho que isso, o Tanka. Ele chegou e falou: Krishna, eu vou te amaldiçoar, você é a causa de tantas mortes, você poderia ter evitado isso, tantas viúvas agora que estão sofrendo, então eu vou te amaldiçoar, Krishna. Ele ficou assim, bravo com Krishna, bravo, bravo, bravo. Você foi a causa dessa guerra, você queria essa guerra. Ele chegou, o Tanka, se não me engano, o nome dele. E Krishna falou assim: você. Ele falou assim: apesar que você é um Brahmana, apesar que você conseguiu assim tantos poderes através da sua austeridade, você não tem o poder de me amaldiçoar, porque eu sou Nirguna. A sua maldição não vai me afetar. Tá. Aí você fala: ó, que legal, o Krishna é Nirguna, ele não aceita a maldição. Entretanto,
Depois que acabou a batalha, Gandhari, imagina, Gandhari, Duryodhana, eles estavam assim, perdão, Dhritarashtra ele era casado com Gandhari. Gandhari ela era cega, mas cega porque ela quis ser cega. Porque na verdade ela casou com um rei cego, Dhritarashtra, e ela, para não ser superior ao marido, imagina, ela colocou a venda e ela também era cega. Então ela ficou a sua vida toda, né? Era uma jovem princesinha, sei lá, muito linda, muito maravilhosa, que não enxergava mais. E ela ficou lá, imagina, sem enxergar, para não ser superior ao seu marido. Isso é questão de castidade, uma coisa que a gente, pra gente parece. Inclusive naquela época mesmo, por exemplo, diz que Sakuni, né? Sakuni, ele ficou com tanta raiva, né, disso, dizem, né? Eu já escutei de algum acharya, não sei, eu li. E Sakuni ficou com tanta raiva porque sua irmã ficou cega, né, de uma forma voluntária, que ele falou, agora eu vou destruir todo esse reino aqui. Aí ele criou toda uma conspiração, porque ele sabia que Cristo ia matar todo mundo. Assim, Sakuni tinha muita inteligência assim, material. E Gandhari, ela tinha muito poder, assim, poder, devido à castidade. A gente sabe, na cultura védica se explica que a mulher ela tem muito poder quando ela é casta, quando ela tem castidade, tanto ao marido como ao guru também, ao guru parampara. A mulher ela consegue assim, muitos poderes, assim, é uma coisa assim, poderosa. E o homem ele consegue poder através do celibato. Assim, isso é o que a cultura védica trata, explica, dá muitos exemplos disso, enfim. Mas quando Gandhari ela ficou e ela era muito devota assim, ela era muito devotada, muito além da e ela tinha castidade, e devido às suas austeridades, ela tinha muito poder, então todo mundo tinha medo dela, medo. Porque ele disse que uma vez ela tirou a venda, né? Essa história a gente até contou, mas quando ela tira a venda uma vez, porque quando ela viu o seu filho Duryodhana ir para a batalha, ela estava muito preocupada, então lá na batalha, no meio da batalha, ela falou: Filho, amanhã você vem aqui e você vem completamente pelado, nu, e eu vou olhar para você, você vem aqui que eu vou, né, assim, eu vou olhar para você, e quando eu olhar para você, vai ser um único momento que ela tirou a venda, imagina. E toda a parte que eu olhar, todo o seu corpo que eu vou olhar, ele vai ficar indestrutível, vai se tornar um ferro, assim como um ferro, então você não vai ter problema. E Krishna, ele sabia disso, né? Então ele foi lá, ele falou para Duryodhana, quando Duryodhana já estava pronto para ir lá, né, falar com a mãe dele, ele falou, o que? Cara, você vai ficar peladão diante de sua mãe? Que coisa ofensiva isso, não faz isso não. E aí o Duryodhana falou, mas ela falou, não, não faz não, peraí. Bota uma toalha, pelo menos na parte assim dos genitais, da perna, assim, para você, né? Aí Duryodhana concordou. Quando o Duryodhana chegou lá, assim, e Gandhari abriu o olho, assim, olhou para ele, e ela falou, ai meu Deus. Aí o corpo todo dele ficou indestrutível, né? Menos essa parte, a parte da cintura para baixo, que é as coxas e os genitais. E aí foi quando isso foi a brecha para Bhima matar Duryodhana, porque Duryodhana era muito hábil na luta da massa, quando eles estavam lutando lá, Krishna fala, ó, fez assim, para Bhima, né? Para Bhima bater na perna dele, né? E aí foi quando eles mataram, conseguiram matar Duryodhana, enfim. E Gandhara era assim, ela tinha esse poder. Quando acabou a batalha, eles foram lá, né, e fizeram os ritos funerários, aquela coisa toda. Então foi o Destira, os Pandavas, Bhima, eles foram lá como prestar reverências para Gandhari, né? Assim, ou seja, assim, foram lá, assim, como condolência, é uma coisa assim que a gente não entende muito bem, que foi uma guerra. Eles, imagina, Bhima matou 100 filhos de Gandhari, 100 filhos. Eles tiveram 100 filhos e uma mulher, foram 101 filhos, assim. Eram 100 homens e uma mulher. Dessa mulher não se fala muito, eu não sei muito bem, mas eram 100 filhos, todos poderosos, e Bhima matou um por um. Ele fez esse voto, eu vou matar todos os filhos de Dhritarashtra. Ele matou todo mundo, todo mundo. E, e, e quando Bima se aproximou de Gandhara, ele tremia assim, ele estava morrendo de medo, assim, morrendo de medo. E Krishna ria, porque
Na verdade, Krishna, ele havia conversado antes com Gandhari, acalmado ela, assim, porque ela tinha ela tava com muita raiva, né? Imagina, os filhos dela foram mortos. E se ela jogasse uma maldição neles, seria Bomba atômica. bomba atômica, ia matar todo mundo, né? Então, diz que quando Bhima chegou lá assim, aquela coisa toda. E Gandhari, e ele tava morrendo de medo de Gandhari, morrendo, e disse que Krishna ria, debochava dele, assim, imagina, que ele era um guerreiro, um gigante, uma coisa assim absurda, mas tava morrendo, né, de medo do poder de Gandhari. Então, mas Gandhari não fez nada, né? Só quando chegou o Destira que ela ficou assim meio, que ela ficou assim um pouquinho assim brava, um pouquinho assim mais brava. E dizem que as unhas de o Destira todas ficaram roxas assim, né? Ele olhou para os pés dele. Olhou pros pés, né? Aí Pros ele tipo pés, queimou justamente. os pés Isso dele. mesmo, uma coisa assim. Ficou roxo e ficou, ele perdeu as unhas, uma coisa assim. Assim, é uma coisa assim que absurda. Por exemplo, Duryodhana, Dhritarashtra, ele era muito forte, era um rei assim que ele era cego, mas ele tinha uma força incrível. Então, nesse momento que eles se encontraram lá, Dhritarashtra ia abraçar, né? Acho que ia abraçar Bhima, ele queria dar um Ele abraço abraçou em. cada um por um É, e o último foi Bima. Isso mesmo, obrigado que você me lembrou. Ele cumprimentou um por um, e o último era o Bima, que ele ia abraçar. E aí ele, com o Bima, ele tinha muita raiva de Bima. Quando ele foi abraçar, então eles botaram sei lá, um boneco de ferro, né? Coisa assim. Ele era cego, né? E quando ele botou o boneco de ferro, detrás, falei, quebrou o boneco, assim, uma coisa assim. Imagina, era uma emoção muito grande. E nesse momento, foi um momento onde Krishna, onde Gandhara acabou sendo, amaldiçoou Krishna. E a maldição dela, por que que Krishna aceita essa maldição? Na verdade, é porque ele tinha um propósito disso. Apesar de ser Nirguna, ele aceitou ser amaldiçoado por Gandhari. Porque quando Krishna primeiro vai e conversa com Gandhari, ele começa. Krishna chega um papo de um lero ali, fala lá, lá, blá, 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 e explicou, e Gandhari ficou tranquilo, assim. Mas ela, no momento, ela falou assim: não, ela amaldiçoou Krishna. Ela falou assim: olha, você foi a causa da destruição de toda a nossa família, e você também vai perder a sua família. Uma coisa assim. Essa foi a maldição que Gandhari fez. E isso para Cristo foi uma bênção, porque ele aceitou isso. Claro que Cristo ele é o controlador de tudo. Ele poderia não aceitar essa maldição. Mas aceitou essa maldição para quê? Porque ele tinha um problema aí também. Qual era o problema de Cristo? Que ele ia. Hã? Ele tinha muitas esposas, mas esse não era o problema eram os filhos, né? Porque ele tinha 10 filhos com cada esposa. Era 16.108 esposas, 10 filhos, né? Sei lá, é, era muita gente, e todos eles eram poderosos, assim, poderosos. Então ia ficar uma coisa assim muito difícil para se administrar. Ou seja, ele tinha medo disso, Christian tinha medo que a coisa, né? E aí ele acabou e falou: não, eu vou embora, né, para Goloka Vrindavan, eu vou voltar. Mas como eu vim aqui a esse mundo, né? Um propósito externo de Krishna vir ao mundo, qual é? Paritranaya sadhunam vinashaya chadushkritam. Sim? Ou seja, ele vem para quê? Para diminuir o fardo da terra, né? Se fala isso, né? Sambhavam Yuga Yuga em cada, né? Yada Yada Hidharmasya Glanihi Abhaviti Bharata Abhyutanam Adharmasya. Ou seja, quando o Dharma decresce, o Adharma cresce, e para proteger os devotos, para tirar o fardo da terra, Krishna fala que vem. Então ele veio com esse objetivo, objetivos externos, na verdade, objetivos externos. Mas também, se você for analisar esse verso, né, Paritranaya Sadhunam, isso é o objetivo interno, ele vem para satisfazer os seus devotos. Aí vai faz Krishna Lila, vem Vrindavan, aquela coisa toda incrível. Isso é um motivo interno de Krishna, com as golpes, com Radha, com tudo isso. Então, quando a gente pensa assim, nessa maldição, a gente pensa que essa maldição foi o quê? Essa maldição foi uma bênção para que Krishna aceita isso como uma maneira de se cumprir um propósito. E aí a partir dessa maldição é que claro, que essa família tão poderosa de Cristo poderia ser destruída. Claro que tem outra parte também que houve uma maldição dos sados, né? Os sados amaldiçoaram os Vrishnis também, porque eles ficavam lá brincando, porque eles eram chátrios, eles bebiam, né? Faziam festa, uma coisa assim, numa dessas assim,
e eles estavam lá, um se vestiu de mulher, ficou lá com vestido de mulher, e ele colocou uma bola de ferro, né, debaixo da barriga e se passava como mulher, assim. Mas não era uma mulher, porque era um chato, era um guerreiro, uma pessoa tão, né? E tava lá. Aí chegou para os sados e falou assim: Ei, vocês aí que são tão. Você que é tão. São instruídos, né? Tem tanto poder aí. Vai ser homem ou vai ser menina? Ou vai ser mulher? Esse filho que eu estou esperando. Era uma bola de ferro, né? Aí os sados olharam assim e falaram, não, cara, jogaram a maldição. Falaram assim, olha, na verdade isso vai ser a causa da destruição de vocês mesmos, isso aí. Aí ficaram, aí acabou o deboche, eles ficaram assim, assustados, né? Porque era a maldição dos sados. Eles pegaram essa bola, trituraram essa bola de ferro, assim, jogaram no mar. Botaram na caixa, jogaram isso no mar. Aí até que no mar isso foi, aí os peixes, né, os peixes comeram, né, essa bola de ferro triturada, e os peixes que morreram com isso, de comer esse ferro triturado, eles morreram perto das margens, eles chegaram perto das margens, e esse ferro ficou ali no chão, aí daí nasceu os bambus, imagina? Esses bambus nasceram, e esses bambus eram especiais. E aí numa festa que teve, eles um momento fizeram uma festa, todos os bichos perto desse bambuzal, e aí começaram a beber, de repente eles começaram a brigar e pegaram os bambus e se mataram com um bambu, matou todo mundo. Não sobrou ninguém. É uma coisa assim. Então, isso é como história védica, mas a gente vê que Krishna ele fez parte disso também, né? Ele fez parte de toda essa por aceitar a maldição de Gandhara. Então eu penso que é isso, que como, apesar de ser Nirguna, ele aceita essa maldição. A gente está aqui na Prabhavaksiddhanta, né? Bom, acho que é Prabhavaksiddhanta mesmo. Um jovem brahma de Calcutá chamado Mitra. Embora de origem abastada, chegou certa vez ao Yogapita, vestido apenas com um tecido esfarrapado, imundo, que cobria apenas seus quadris e coxas. Mas chegou um pano lá, um paninho, né? Ele chegou assim. Então, buscando um guru que se encaixasse em seu ideal de renúncia completa. E ele passou alguns dias discutindo profundamente com Prabhupada Siddhanta, mas partiu desgostoso ao ver ou seja, que Prabhupada Siddhanta, assim, ele estava administrando o Yoga Pita. O que é o Yoga Pita? É o local de nascimento de Chaitanya Mahaprabhu, imagina. Então, foi ali que Prabhupada Siddhanta fez esse voto de cantar 192 votos de japa durante 10 anos, uma coisa assim. Ali foi. E Prabhupada Siddhanta, em algum momento, ele começou a administrar o Yoga Pita, a pedido de Bhaktivinoda Thakur, não foi isso? Bhaktivinoda Thakur falou para ele, você precisa adorar, porque era uma costa selvagem, assim, uma selva, assim, como se fosse aqui, mas muito mais selvagem, eu acho, porque é, era muito isolado, sei lá, não dá para comparar. Mas é uma coisa assim, muito selvagem, naquele início, assim, muito, né? Haviam tigres, era uma coisa assim, bem difícil mesmo. Mas enfim, provável que Siddhanta ele começou a fazer o seu voto, assim, a cantar 192 votos de japa, aquela coisa toda, só cantar fazendo Namabhajana, e ele é muito apegado ao Namabhajana. Até uma vez que Prabhupada Siddhanta Bhaktivinoda Thakur deu a instrução para ele, falou, olha, você tem que adorar a deidade, né? Porque eles tinham um problema com pujares ali. Assim, a gente até viu, né? Tem uma passagem, Sri Samaraj ele conta que Bhaktivinoda Thakur ele levava maconha, os pujares, assim, imagina, e levava, e eu não entendia isso porque levava enrolado o negócio. Eu não sei se para facilitar a coisa, não sei. Não entendi muito bem. Mas é muito louco. E por quê? Porque não tinha, e os pujares, sei lá, os cozinheiros, eles tinham esse hábito de fumar. Então o Bhaktivinoda queria que a idade que ele instalou continuasse. Mas em algum momento, aí eu não sei, ele pediu a Prabhupada Bhaktisiddhanta para adorar as deidades, para adorar as deidades. E quando o Prabhupada Bhaktisiddhanta começou a adorar as deidades, né,
O Prabhupada Bhaktisiddhanta não queria. Ele falou, não, 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 me deixa cantando japa, na minha japinha. Aí foi um momento que Bhaktivinoda Thakur jogou forte com o Prabhupada Bhaktisiddhanta. Falou, não, você tem que abandonar essa mentalidade impersonalista que você tem. Você tem que cantar, tem que adorar a deidade. Aí ele foi, pum, sim, senhor. Foi lá e foi adorar. Então era um momento assim, e ele estava administrando. Então veio aí um rapaz aí todo renunciado, com roupas assim, não sei o quê. E quando chegou lá, no Yoga Pita, ele queria um guru também que fosse renunciado. E quando ele viu o Prabhupada Siddhanta envolvido com a administração do templo, ele ficou meio frustrado, não é isso? E Prabhupada Siddhanta estava buscando novas propriedades, porque Yoga Pita era um local de muçulmanos. Muçulmanos. Os muçulmanos, tanto é que quando o Bhaktivinoda começou a descobrir, descobriu esse local de nascimento, uma das coisas que chamou muita atenção dele foi o quê? É claro, ele teve uma visão, e quando ele chegou ali, ele viu que só tinha tulasi plantada, ali onde nasceu, né, Mahaprabhu, só dava tulasi. Até hoje, quando você vai lá, você vê muitas tulas também. Só que elas estão em vasos, assim, é diferente. Então, claro, tem também no chão, mas tem cimento, tem tudo. Ali só nascia tulasi. E os muçulmanos, eles plantavam. E Bhaktivinoda Thakur perguntou: peraí, por que só tem tulasi? Vocês são muçulmanos, né? Tipo assim, eu não estou entendendo. Por que aqui não tem arroz? Por que vocês não plantam outra coisa? Aí ele falou: não, aí eles falaram: não, a gente tenta, mas toda vez que a gente planta, né? Alguma coisa aqui. Essa é uma tradição, assim, porque eles tinham essa terra faz muito tempo, né? Alguns anos aí. E toda vez que a gente, qualquer coisa que a gente planta não nasce, e só nasce tulasi. E se a gente tenta arrancar tulasi, aí acontece uma coisa na família, alguma coisa com a família, alguém que morre, que não sei o quê. Então se criou essa superstição e tem que deixar as tulasi aqui mesmo. Aí Bhaktivinoda falou, uau, alguma coisa acontece aqui. E aí, devido a pesquisas arqueológicas que ele fez, ele falou, não, esse aqui é o Yoga Pita. Aqui que Mahaprabhu nasceu. Isso foi confirmado com Jagannatha Das Baji Maharaj, né? Bihari era o servo de Jagannatha Das Baji Maharaj. Jagannatha Das Baji Maharaj tinha 125 anos nesse momento. Ele viveu 140 anos, uma coisa assim. Ele tinha 125 anos. E ele era carregado num cesto, assim, o Bihari era o seu servo, carregava ele num cesto, ele é todo encurvado, assim, todo encurvado. E quando ele chega lá no Yoga Pita, ele pula assim, Haribol, Haribol, pula do cesto, Haribol, Goura Premananda Haribol, e começa a fazer dançar, assim, aí tá na cara que foi aqui, né? E foi ele mesmo. Mas Prabhupada Siddhanta estava aí como, né, muito preocupado aí com a administração e ter outras terras, por quê? Porque, por exemplo, lá a Chaitanya Mata, que faz, né, quase ali, divisa ali, foi comprado por Bhaktivinoda Thakur, né? E Prabhupada Ocidente estava querendo, assim, eles estavam querendo comprar mais terras para que ficasse o local de nascimento de Mahaprabhu junto ali, né? Tivesse também essa influência da cultura Hare Krishna, será? Da cultura Gaudiya Vaishnava, né? Então o Mitra partiu para Kulia. Ele falou, não tem nada a ganhar, eu não vou querer aceitar ele como guru. Ele falou, não quero. Então ele partiu para Kulia para ver se poderia, para ver o que poderia obter do guru de Prabhupada Bhaktisiddhanta, que era muito famoso naquela época como renunciante. Gorakshara Das Baji Maharaj era, assim, de certa maneira, o oposto de Prabhupada Bhaktisiddhanta no sentido externo. Porque quando o Gorakshara Das Baji Maharaj viu o Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele falou, nossa, chegou alguém de Goura. Quando ele viu o Prabhupada Bhaktisiddhanta, mas Gorakshara Das Baji Maharaj ele não aceitava discípulos, ele só teve o Prabhupada Bhaktisiddhanta como discípulo. Né? E quando alguém pedia a iniciação dele, ele batia na pessoa assim, com pau, assim, pá, 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 né? E nesse sentido, ele era muito assim, ele vivia lá com a roupinha, quando ele ia cantar japa dentro do banheiro, mas ele se trancava no banheiro e começava Hare Krishna, e o pessoal falava, ele assim, ele não queria. Quando as pessoas assim muito respeitáveis chegaram perto dele assim, para tomar iniciação, para tomar instruções com ele, pessoas assim que vieram de Calcutá tomar instrução com ele, aí falava assim, Babaji, como a gente pode servir você? O que a gente faz? Ele falou, defeca aqui, ó, defeca aqui.
na frente aqui no meu bairro no puteiro, aqui da minha cabaninha aqui, defeca. Esse cara assim, né, gente, esse cara chegar. É como se eu jogasse pra vocês assim, gente, defeca aí, defeca aí. É uma coisa assim, imagina. Para que nenhum materialista se aproxime de mim, imagina, essa era a renúncia dele. Né? Oposto. Ele era muito famoso pela renúncia dele. Então, imagina quando uma moça deu um cobertor para ele, a moça não, um rapaz, perdão, um rapaz deu um cobertor para ele, porque onde ele ficava assim fazia muito frio, né? Assim, imagina, janelas, não é, isso aqui é um palácio perto da cabaninha de Bacchante, de Gorakshora das Vajra Maharaj, isso aqui é um palácio. E eles deram para ele um cobertor, porque fazia frio, ele pegou e botou o cobertor assim na parede, assim. Aí quando voltaram lá, falaram, mas Babaji, você não usou o cobertor? Eu falei, não, só de olhar eu já me aqueço. Tipo assim, ele era assim. Essa era a renúncia dele. Já Bhaktivinoda Prabhupada Siddhanta já estava administrando uma propriedade, querendo mais propriedades. Então, aparentemente, era uma contradição, na verdade. Né? E ele foi lá. E gradualmente aquele jovem tornou-se o principal assistente de Gorakshora Das Baji Maharaj. Né? Ele se tornou assistente. E tinha muita renúncia, por isso era um jovem que tinha muita renúncia. Mas à medida que sua responsabilidade crescia, seu ego também crescia. E ele se tornou tão presunçoso e autoritário que sempre que Prabhupada Bhaktisiddhanta vinha para tomar o darshana de Babaji Maharaj, Mitra recusava-lhe a entrada e fechava a porta, deixando Prabhupada Bhaktisiddhanta simplesmente prestar Dandavati ao seu Gurudev do lado de fora. Imagina. Ai. Mitra se autoproclamou guardião dos abundantes laticínios e outros alimentos ricos oferecidos a Babaji Maharaj, desobedecendo a sua ordem de não aceitá-lo. Porque, claro, quando muita gente trazia coisas para Babaji Maharaj, ele não queria aceitar nada, nada, nada. Ele era assim. E aí Mitra começou a proteger isso, né? Então ele falava assim e ele dizia, né, que tinha dado. Então o que aconteceu é isso. O Mitra, né, Mitra, ele aceitava esses alimentos e falava que estava entregando para Babaji Maharaj, que ele estava comendo, mas ele estava comendo. Ele estava comendo. E à noite ele ficava desfrutando, né, com a esposa dos outros. Imagina, uau, caramba. E por isso, claro, foi a ofensa que ele estava, né, como sofrendo, né? Então, certo dia, durante a visita de Prabhupada Bhaktisiddhanta, Babaji Maharaj repreendeu outra pessoa por desejar tocar seus pés de lótus, porque Babaji Maharaj também ele tinha isso, ele não deixava que ninguém tocasse dos pés dele, né? Ele repreendeu essa pessoa. E após que chamou o próprio Bhaktisiddhanta para perto de si, na presença de Mitra, voluntariamente ele pegou a poeira dos seus próprios pés e espalhou na cabeça de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Né? Então, imagina, ele não deixava ninguém tocar no pé dele, mas ele pegou a poeira dele e botou na cabeça de Prabhupada Bhaktisiddhanta. E Prabhupada Bhaktisiddhanta não se considerou merecedor disso, né? E, claro, isso foi para mostrar a ofensa que Mitra estava fazendo com o próprio Bhaktisiddhanta. Né? E aí foi quando Babaji Maharaj decidiu se mudar a residência para um banheiro externo, no Dharmashala. Então, e banheiro na Índia, imagina. E ele deixou essa residência no Kulinagram e foi morar num Dharmashala. Dharmashala é um local onde se hospedam os peregrinos. E ficou ali, no banheiro ali. Que Mitra ele deixava esse banheiro limpo, né? Ou seja, então é isso, ou seja, a ofensa a um Vaishnava, ou seja, você vê que o Mitra começou a desfrutar muito, assim, com mulheres, comendo um monte de coisa, e por quê? Porque ofendeu a Prabhupada Bhaktisiddhanta. E Prabhupada Bhaktisiddhanta sendo, assim, colocado num pedestal por Gorakshora Das Baji Maharaj, que pegava sua poeira e colocava na cabeça de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Então tá, então se você canta 64 voltas, você tem uma determinação de satisfazer o Prabhupada Bhaktisiddhanta.
Ou seja, porque esse foi o desejo dele. Então acho que vale a pena você correr atrás disso, né? Então a ideia é que você tente acordar um pouco mais cedo para tentar adiantar a japa, antes do mangá, essa é a ideia. Você realmente consiga cantar um número que dê uma certa facilidade para você depois continuar cantando, terminar o lac durante o dia. Então, como você falou, existe então, existe um desejo de terminar as voltas. Isso é ruim? Não, acho que isso é bom. Ou seja, porque da quantidade te leva à qualidade. Porque tem pessoas que falam assim, ah, não, eu canto só 4 voltas, muito concentrado. 4 voltas concentradíssimo. Peraí. Mas só que é o seguinte, o que é cantar concentradíssimo? Significa que o tempo todo, quando você canta, você está meditando em, em Rupa, Guna e Lila. Isso é cantar. Se você absorve nisso, você absorve, você começa a ver a imagem de Cristo, a imagem de Irada, a imagem da Shakes, e você começa a perceber a qualidade de afeto de Krishna, que Krishna tem com as golpes, com Radha, e você começa a entrar nos passatempos. Isso é cantar de forma muito concentrada. Vamos passar Bhakti Pramod para o Goswami Maharaj. Ele falou assim: olha, eu tentei cumprir esse voto que Prabhupada Bhaktisiddhanta me deu, que deu para todo mundo na realidade, de cantar 64 vozes. Eu tenho que cumprir isso da melhor. Mas só que Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele queria que a gente cantasse concentrado também, não só terminasse 64 vozes, entende? E Gurudeva, ele fala, no espaço da Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, ele fala, eu só consegui cantar, durante o dia eu só conseguia cantar 16 voltas concentrado, ele fala isso. Às 48 ele fala, né? A humildade dele, tá? Às 48 eu não cantava concentrado. Mas é só 16. Então ele se arrepende, fala assim, nossa, como, né? Assim, essa unidade do Guru dele. Mas, então, o que a gente entende disso? Que, por exemplo, quando o Prabhupada Bhaktisiddhanta pediu para ele mesmo pediu para o Prabhupada Bhaktisiddhanta para diminuir as voltas, né? E cantar 32, porque ele tinha muito serviço. Imagina, ele dava aulas, aula do Bhagavatam ele dava, muitos devotos chegaram com essas aulas, né? César Maharaj, Bhakti Goswami Maharaj, vários, né? Escutaram a aula de Gurudeva. Gurudeva foi um dos primeiros a chegar ali. E ele ele era editor do Nadia Prakasha, bom, tudo que Prabhupada Bhaktisiddhanta escreveu, o Gurudeva estava ali, metido ali, como, né, corrigindo. Então ele não tinha tempo, ele não estava dormindo direito, não fazia nada direito. Mas Prabhupada Bhaktisiddhanta, então ele pensou, não, Prabhupada Bhaktisiddhanta vai. Ele falou, eu quero cantar só 32, aí eu fico mais, né, relaxado. E Prabhupada Bhaktisiddhanta falou, não, 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 canta 64 voltas. Então a gente vê que a quantidade é uma coisa importante, mesmo que você. Claro, o Gurudeva sempre cantava concentrado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: que mesmo que você não cante concentrado, é melhor você cantar, tentar cumprir o voto. E adiantar o dia, ou seja, acordar, ou por exemplo, pode ser em algum momento que você consiga essa concentração. Quando você está durante os serviços, você pode usar uma estratégia que o próprio Bhaktisiddhanta autorizou, que é você cantar por tempo. Tipo assim, você está na cozinha, então se você quiser se absorver no canto, você bota um tempo, e esse tempo você mais ou menos, né, leva para cantar um determinado número de voltas, isso também conta. Mesmo estando trabalhando com as duas mãos e fazendo um monte de coisa, você pode cantar. Isso ele instruiu isso para vários devotos que tinham muitos sevas, né? Muito serviço, então você pode também usar essa estratégia e isso também já ser parte como contando para o seu voto, entendeu? Então não tem nenhum problema. Mas eu acho assim que mesmo cantando assim com esse objetivo, claro, é uma coisa ruim você pensar assim, eu canto só para terminar. E quando você vê, por exemplo, o Haridas Thakur que cantava e ele cantava, cantava, cantava e cantava à noite, e quando ele de manhã ele parava de cantar. Então ele disse que ele ficava triste quando o sol estava nascendo, imagina? Porque já ele ia ter que parar de cantar. É uma coisa, ia ter que terminar tá terminando as voltas dele. Ele ficava triste com o sol nascer, imagina. É totalmente diferente da gente, né? Que tá aí como muito doido, assim, que a gente não consegue ter uma concentração no canto.
Mas eu acho que vale a pena você continuar insistindo, mesmo com a pressa. Não se preocupe muito com isso. Agora não se preocupe com isso. Só se preocupe em cantar um determinado número de voltas concentrado. Assim, o máximo que você consiga. Isso pode ser antes de começar as atividades, que é o mangá, depois, né? Por exemplo, você está durante a sua deidade, então você pode estar cantando, assim, um momento que você vai fazer as atividades da deidade, que você vai cantar uma Ramanta Hare Krishna, claro, não na hora de fazer o puja, não é isso. Mas digo assim, né, cortando, fazendo as coisas, preparando alimentos, você pode estar fazendo isso, cantando e contando, né, com tempo. Isso vai te ajudar muito, entende? E aí, de repente, nessas atividades você já tirou umas 10 voltas, sei lá, uma coisa assim, 6 voltas, não sei. E depois, no outro dia, no outro momento do dia também, se você, você pode sentar e cantar também, assim, sentar cantadinha.